bem-vindos ao Podvisa. Hoje a gente vai estar aqui fazendo uma entrevista com o Luiz dos Passos. A gente vai estar sabendo mais sobre a carreira dele. Especial, vamos mergulhar na cultura e na história do Cajati. Historiador e artista. É uma honra receber aqui, senhor Luiz dos Passos. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco da história, das trajetórias da nossa cultura. Quem é Luiz dos Passos? Conta um pouco pra gente. Bom, Luiz dos Passos sou eu. Bom, Luiz dos Passos, eu sou jornalista, escritor, cordelista. Na área da arte plástica faço algumas esculturas, alguns monumentos, trabalho com cerâmica, mas minha paixão mesmo é a contação da história. Seu personagem Picolé, você poderia nos contar como ele surgiu? Então, o Picolé, ele surgiu de uma necessidade de um resgate da nossa cultura. Cajati até então não tinha um resgate, as pessoas não conheciam assim as histórias. E eu passei a pesquisar as nossas lendas, as nossas fábulas, as cantigas, a culinária. E com isso surgiu a necessidade de criar um personagem para que fundisse essa cultura que até então as pessoas não sabiam, as escolas não conheciam, até mesmo as raízes, o porquê de Cajati, o porquê de Guaraú, né, as lendas de cada bairro. Aí eu criei o personagem, mas até então eu estava sozinho. Aí então eu encontrei uma pessoa especial que é a professora de História Ana Paula, a qual eu casei com ela. E aí nós formamos uma dupla Picolé e Candoca. E com isso passamos a trabalhar nas escolas, nas igrejas, nas comunidades. E passamos aí começamos a escrever cordel também. O cordel ajudou a retratar essa cultura, né? Contando as lendas do Eucaio, lá do Manuel Gomes, do Javai, a lenda do Parmendo, lá na Areia Preta. E outras que cada bairro tem uma história. Parafuso tem uma história. Então, esse personagem Picolé e Candoca foi uma ferramenta criada para levar a cultura assim, de uma forma lúdica, de uma forma divertida. E até hoje eu continuo fazendo esse trabalho. E qual a importância de usar esse personagem na história da nossa região? Então, a criação do personagem Picolé Candoca, ele trouxe assim uma liberdade, sabe aquela bola colorida? Uma bola normal é normal, mas uma bola colorida chama atenção. Então, o personagem Picolé Candoca foi quase um objeto lúdico para que levasse essa cultura, trouxesse interesse para as crianças, para ouvir as histórias. Histórias que até então elas estavam adormecidas. Nossos pais, nossos avós contavam, mas ela parou ali, certo? Com a vinda da internet, com a vinda da comunicação assim, mais forte, ela foi perdendo então já não se contava mais história. Então a criação desse personagem trouxe de volta, como eu estou trazendo hoje para você, esse interesse de ouvir as histórias. De onde veio a sua inspiração para escrever o cordel? O cordel, ele tem essa mesma função que a contação de história para mim. Porque se eu contar a história para vocês vão guardar, mas vão esquecer. E a literatura de cordel, ela fixa, porque ela está escrita, você pode guardar, você pode reler, você pode repassar para as pessoas. E como
o cordel ele não tinha assim, uma função viva na nossa região. Não tinha outras pessoas que escreviam cordel. E como é uma literatura barata, apesar de ter os custos, né, para você montar aquela coisa toda, ela é uma literatura barata. E então ela é rimada, né, tem vários estilos de cordéis. Então eu decidi fazer o cordel justamente para que ele fosse distribuído e a nossa cultura fosse preservada. Então, com a literatura de cordel, nós contamos as histórias falando sobre cantigas. Nós temos cantigas que já não, o povo já não conhece mais. Cantiga nossa, de Cajati. Nós temos culinária, comidas típicas de Cajati que as pessoas já não conhecem mais. Que nossos pais, nossos avós faziam e já não fazem mais. Nós temos as lendas, nós temos os brinquedos que existiam. Então o cordel, eu faço nele um registro rimado de tudo isso. Cajati é cheia de símbolos e um dos mais importantes é o picareteiro. Qual a história por trás desse monumento? Então, a obra Picareteiro, ela começa lá nos primórdios, lá no início da nossa colonização industrial. E o que é a obra Picareteiro? Fica ali na rotatória da mosaico. Ela tem um simbolismo muito forte. No início da mineração, lá em 1940, quando a Serrana, que foi a primeira empresa, hoje é a Mosaic, mas era a Serrana. Serrana essa é a mineração. Quando a Serrana chegou, o Morro da Mina, ele era assim. Mas a pirâmide hoje é invertido. Hoje é um buraco, antes era um pico, hoje é um buraco. E o minério, a patita, era raspado, inchado e com a picareta. Né? Tanto que uma das primeiras profissões da época era picareteiro. O Longino da Cunha, que foi prefeito, a profissão dele era cavoqueiro. Ou picareteiro ou cavoqueiro, porque cavocava com a picareta para tirar. Então era uma quantidade muito pouca, né? Onde eles tiravam o minério e levavam para o Porto de Cubatão, aqui em Cananéia, e era depois levado para Santos, aí era feito o beneficiamento da patita e vendido. E o picareteiro, o homem com a picareta na mão, é um simbolismo que homenageia esses trabalhadores do Morro da Mina. Inclusive meu pai, Manuel Bueno, era um picareteiro. Ele trabalhava como um picareteiro, né? Um cavoqueiro da época. E a Serrana é um S, né? Claro, todo mundo, se é Serrana, é um S. E se você olhar na escultura, ela forma um S. O mesmo S da Serrana. É o homem com a picareta na mão e o corpo dele, que é feito em aço, ele tem esse formato de S. E também tem uma curiosidade, que além de ser esse picareteiro, aquele homem se chama Luzio. E uma evolução do homem da Capelinha, que é o homem mais antigo do estado de São Paulo, de 10 mil anos, e ele se transformou no picareteiro. Do Luzio se transformou no picareteiro. Tá? Então aquela obra ela tem várias simbologias. Então tem o S, tem a evolução, a forma evolutiva de Luzio, né, que é o homem mais antigo do estado de São Paulo, e o homem do Morro da Mina. Para finalizar essa entrevista, poderia nos contar uma das histórias mais marcantes de Cajati? Eu tenho uma história marcante. Isso lá pela década de 40, conta não só uma pessoa, mas dezenas. Que lá na Ilha Preta tinha um senhor que se chamava Parmendo. E essa pessoa, ela soltava fogo pelos calcanhares. À noite ela passava e soltava uma faísca pelos calcanhares. Isso muita gente conta. Tá? Esse fato. Então o pessoal passadinho da Ilha Preta, que é um bairro que a Ilha Preta quase já não existe mais, tá mais Vila Andréia, tudo. Então isso é um fato real. Tá?
E tem outras e outras histórias, mas essa história foi muito marcante na época. E muita gente conta essa história. Além de outras e outras aparições de luzes, pessoas que passavam de moto, bem onde tem uma barragem da empresa, tinha 7 jabuticabeiras. E ninguém sabe por que elas são plantadas em fileiras. E conta também as pessoas ali que quando passava alguém de bicicleta, que moto, tinha pouca moto na época, mas bicicleta, quando passava alguém na bicicleta, sentia que alguém sentava na garupeira e caminhava com eles. Então, assim, nós temos muitas histórias, tá? Como eu disse, histórias que precisam ser preservadas. Conversa incrível nos espaços. Adoramos estar aqui com você para poder dividir opiniões, essas coisas. E espero que mais uma vez a gente se encontre. Estou sempre à disposição. É um prazer muito grande estar com vocês, contribuindo, né, com esse podcast, porque isso vai ficar marcado. E que agradeço pelo convite. E para você que nos ouviu, um grande abraço e até o próximo episódio do Pode Visa!